Oi pessoal, eu sou a Samira Prigol, sou fundadora do curso RSA Música e se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, você pode me seguir nas minhas redes sociais. Eu vou deixar aqui o link para você do meu Facebook, do meu canal no YouTube e também do meu Instagram. Existe uma dúvida bem grande sobre o que é uma aula de musicalização, como se deve trabalhar numa aula de musicalização. Inclusive, professores de música que já tocam instrumentos musicais têm essa dúvida. Estão querendo aí, de repente, se aventurar nessa área de dar aula para crianças em grupos, né? E não sabem nem por onde começar. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho agora. Bom, gente, a musicalização, ela é um poderoso instrumento que auxilia aí na educação dos nossos pequenos, porque ela desenvolve inúmeros aspectos que nem são musicais, né? Aspectos esses da vida diária. Então a gente sabe, a gente vê com a prática que a criança que é musicalizada, ela é muito mais sensível a tudo ao seu redor. Então a música ajuda ela a desenvolver a sua concentração, a sua coordenação motora, a sua percepção auditiva, percepção visual do mundo que a cerca. A música desenvolve a questão do social, do esperar a sua vez, a questão do dividir com o colega, do ouvir, do entender. Então ela auxilia muito em todo o processo de aprendizagem da criança, não só o processo de aprendizagem especificamente musical. Por isso ela é uma poderosa ferramenta utilizada na educação. Agora, falando um pouquinho das fases aí desse desenvolvimento infantil, existem muitos estudos que afirmam que a criança lá no ventre materno, ela já tem contato com a música, você sabia? Porque ela escuta tudo que a mãe escuta, ela é estimulada pela voz da mãe, das pessoas mais próximas a ela, e ela também ela desenvolve o elemento musical do ritmo através das batidas do próprio coração da mãe. Quando um bebê nasce, ele também já é imerso no mundo musical, ele já reconhece a voz das pessoas que está mais perto dele, a voz dos pais. Antes mesmo de falar, um bebê canta, você sabia? Porque antes de surgir os fonemas da fala de qualquer linguagem, os bebês eles balbuciam os sons com a boca. Você já deve ter visto, né? Às vezes os adultos fazem para as crianças imitarem, estalos com a língua, com os lábios, com a boca. Então, antes mesmo de falar, o bebê já está se expressando aí musicalmente. E agora, antes também de caminhar, um bebê é capaz de se firmar no colinho da mamãe e conseguir marcar o ritmo com o próprio corpo. Você já viu, né? Segura o bebezinho ali e você vai ver que ele já está cadenciando um ritmo. Então a música, ela nasce em nós, esse ato de musicalizar já nasce em nós. E dependendo dos estímulos que você for dando ao seu bebê, à sua criança, as crianças que entram em contato aí com você, ela vai formando a sua própria musicalização. Ela vai se automusicalizando através do gesto, da imitação, dos sons que percebe aí ao seu redor. Então, o ato de musicalizar uma criança precisa ser algo natural, algo espontâneo e divertido, para que através desses estímulos sonoros, estímulos rítmicos e melódicos, através de jogos, através de brincadeiras, aí sim a gente vai formando essa educação musical de qualidade. A maioria das crianças, quando está dentro de uma aula de musicalização, para ela o que ela está fazendo é uma diversão, é um entretenimento. E não existe nenhum problema nisso, até porque é difícil a gente desassociar a aula de música de uma aula divertida. Mas a gente corre um grande perigo, porque alguns professores fazem com que a sua aula seja apenas disso, seja uma aula apenas assim de entretenimento, e não pense nas outras partes que a música pode desenvolver dentro do processo de crescimento da criança. Eu defendo uma aula de musicalização dividida em 3 pilares, e é sobre esses pilares que a gente vai conversar um pouquinho agora. Então, assim, não existe como a gente desassociar os 3 pilares, na minha opinião. Porque se você deixar um para trás, a educação musical que você vai estar passando para as crianças não vai ser completa e talvez fique aí só na área do entretenimento e da diversão.
Então, uma aula de música, para ser significativa, ela precisa ter a parte da recreação, ser divertida, ela precisa auxiliar a criança no seu desenvolvimento social e ela também precisa auxiliar a criança no seu desenvolvimento musical propriamente dito. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, então. Falando um pouco, então, da recreação, todas as atividades e brincadeiras que a gente faz em sala de aula com os nossos alunos precisam ser divertidas, precisam ser espontâneas. Veja bem, a música, ela trabalha com abstrato. Então, a gente trabalha nas crianças a fantasia, a imaginação e a sua espontaneidade. Então, não tem como a gente desassociar a diversão e a recreação de uma aula de música. O maior problema aqui é que tem professores, muitos professores, que ficam só nisso. E a aula de música acaba virando uma aula de entretenimento e não desenvolvendo os outros pilares da educação musical que eu vou passar agora para vocês. Então, o segundo pilar de uma boa educação musical, construída numa base sólida, é onde ela possa também desenvolver o social da criança. Então, a música ela tem um poder fantástico de desenvolver outros aspectos da vida da criança. Os aspectos de concentração, de percepção, de coordenação motora. Outras atividades do dia a dia dela também desenvolvem isso. Mas a música ela é um poderoso instrumento para isso, porque como ela é uma recreação, que a gente já falou aqui, a criança faz isso brincando. Então ela vai querer esperar a sua vez para tocar um instrumento porque ela está brincando. Não é uma imposição, não é uma regra, não, agora não sou eu, que chato. Não, é algo tranquilo para ela, porque ela está ansiosa para fazer parte desse processo que é tão legal, porque é uma brincadeira, né? Então a música, ela precisa auxiliar no desenvolvimento social, fazendo com que a criança perceba o outro, perceba que existe um meio, que cada coisa tem a sua hora, que ela precisa se concentrar, que ela precisa aprender a ouvir. Então nós precisamos sim utilizar a música para desenvolver isso nos nossos alunos. E o terceiro aspecto, o terceiro pilar de uma educação musical de boa qualidade é quando a gente consegue atingir o desenvolvimento musical também. Então, se você fica só na recreação e no desenvolvimento social da criança, onde é que está a educação musical dela? Ela vai crescer musicalmente? Não, ela vai só reproduzir aí o que você está mandando ela fazer, esperando a vez dela, mas ela não vai estar criando, improvisando, que é o que o desenvolvimento musical faz. Então, dentro desse desenvolvimento, você precisa, nas suas atividades, no seu planejamento, planejar atividades que ela possa desenvolver as habilidades da música. Então, existem 4 elementos básicos dentro da música que precisam ser desenvolvidos e existem alguns elementos, ou alguns outros elementos que se associam a esses, né? Então, a gente tem aí os elementos básicos do ritmo, da melodia, da intensidade e dos timbres. E tem outros elementos como a textura, como a cor, como a harmonia, como a improvisação, que também merecem ser desenvolvidos. Então, em todas as suas atividades, as suas músicas e as suas brincadeiras, você precisa pensar se a criança está se divertindo, se a criança está se desenvolvendo como pessoa e se ela também está conseguindo desenvolver o seu lado musical. Nesse caminho aí, eu consigo identificar 3 tipos de professores que andam por aí no mercado de trabalho com as nossas crianças. Talvez você vai se identificar, inclusive, com algum desses tipos aí de professores. O primeiro professor é aquele músico que toca instrumentos musicais e que quer dar aula de musicalização. Só que daí quando ele vai para uma aula em grupo, ele acha que ele tem que ensinar a teoria musical. Você já viu gente assim? Então ele chega lá num grupo de crianças de 3 anos, de 4 anos, e ele quer ensinar quem é o dó, quem é o ré, ele quer ensinar que existe uma clave de sol, ele quer ensinar as 5 linhas da pauta, e ele passa ensinando teoria para uma criança de 4 anos, talvez. Um segundo perfil de professor é aquele tipo de professor que até toca instrumento, mas toca ali um pouquinho de violão. Toca ali violão e vai para as escolas para dar aula de musicalização, fica lá com seu violão cantando. E canta, 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 e faz as crianças dançarem, e canta, e sai uma turma, e entra outra turma, e ele tá lá, canta, 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 canta uma música atrás da outra.
Você conhece professores desse jeito? Agora, o terceiro tipo de professor e o mais almejado é esse que sabe utilizar os 3 pilares que eu passei aqui para vocês. Então, os 3 pilares de uma educação musical completa, que tornam a sua aula divertida, que sabem explorar o universo infantil, fazendo a criança se desenvolver como pessoa, como ser humano, e também sabe desenvolver ela musicalmente. Agora, talvez a sua dúvida seja, então, como deve, então, ser trabalhado aí uma aula de musicalização? O que eu tenho que fazer numa aula de musicalização? Bom, primeiro passo para você saber o que trabalhar e como fazer é você conhecer o seu público. Então, você precisa conhecer, sim, as fases do desenvolvimento infantil, quem é o seu aluno, quantos anos ele tem. As aulas de musicalização, na maioria das vezes, não são individuais, né? Porque a gente está falando aqui de aulas em escolinhas infantis ou em escolas de ensino regular. Então, as aulas são todas em grupos. E cada grupo, cada turma tem um perfil diferente. Cada turma reage de uma forma diferente aos estímulos, às atividades que você vai planejar e levar para eles executarem em aula. Então, você precisa conhecer a sua turma, saber o que eles são capazes de fazer, para daí sim pensar no que você vai conseguir fazer com eles. Outro aspecto muito importante antes de você planejar a sua aula bem, formatada, é você identificar o tempo que você vai ter para isso, para trabalhar. Porque dependendo do tempo, muda o que você pode fazer. E a gente sabe que o tempo não depende de você, depende da escola onde você vai trabalhar. Então, talvez você vá numa escola que o período da aula de música seja de 50 minutos, como um período normal aí de uma escola normal, regular, né? Talvez você vai dar aula numa escola infantil, que o tempo de aula seja aí 30 minutos. Eu já dei aulas em escolas que o tempo de aula era 20 minutos. Então não adianta eu planejar um monte de coisa ou atividades muito compridas, brincadeiras que demandam muito tempo, porque senão eu vou fazer só uma brincadeira em sala de aula. Isso também não é legal, não torna a sua aula atrativa. A gente sabe que a concentração dos alunos é muito pequenininha. A criança ela precisa de várias coisas, assim, você está fazendo uma coisa e daí já troca vai para outra, troca vai para outra. Então, para você conseguir ter essa liberdade, assim, para alternar as atividades e as brincadeiras, você precisa conhecer o seu aluno, conhecer a turma que você está trabalhando e também precisa aí conhecer quanto tempo, a escola, o lugar onde você está trabalhando, então quanto tempo eles vão disponibilizar para você dar aula. E aí sim você vai conseguir fazer um planejamento bacana, que não fique uma aula inteira numa mesma atividade, mas que também não fique em 10, 15 atividades em 15 minutos, também não é esse o objetivo, né? Outro fator super importante dentro da aula de musicalização é a repetição. Existem professores que trabalham por aí, que não repetem as brincadeiras. Faz uma aula uma coisa, na outra aula já é outra coisa, na outra aula já é outra coisa. E a criança ela aprende por repetição. Você precisa sim repetir as atividades, porque daí é que vai vir aí o desenvolvimento completo da criança e do aluno, porque ela precisa desse estímulo de repetir e relembrar o que ela fez. Agora existem outros profissionais por aí que repetem muitas vezes as mesmas brincadeiras, que as crianças já, essa de novo, porque já perdeu a graça, já não tem mais a novidade, já não tem mais aquele gostinho do novo. Eu vou mostrar para vocês uma brincadeira muito legal e a gente vai conversar sobre ela, que eu fiz com a minha filha. Então aqui no nosso canal tem uma série chamada Brincadeiras Musicais, onde você vai poder ver alguns vídeos que eu gravei junto com a minha filha. E a gente dá algumas ideias, então, de algumas brincadeiras que você pode fazer aí com os seus alunos. Aqui eu vou colocar nesse vídeo, mas só alguns trechos, que é os trechos que a gente vai conversar aqui, para você entender como eu faria essa brincadeira em sala de aula. Mas depois, se você quiser assistir o vídeo completo, eu vou deixar o link aqui para você, e daí você pode assistir o vídeo completo depois. Então, assim, a brincadeira se chama Peixinho. Essa brincadeira é muito simples, ela é bem fácil e ela usa recursos, então o que é bem legal para os alunos, além de ser uma canção folclórica que muitas crianças às vezes até já conhecem, os pais já devem ter cantado aí com elas. Então, como eu faço com uma brincadeira como essa? Na primeira aula,
o seu primeiro objetivo precisa ser ensinar a música, cantar música com os alunos. Então, você vai tirar alguns minutinhos dentro do seu planejamento, dentro do que você já estipulou aí para sua aula, para cantar. Você vai cantar e ensinar a canção. E aí passou a sua primeira aula. Na sua segunda aula, então, o que eu acho legal você fazer? Então, você vai cantar de novo e você vai introduzir o recurso, né? O recurso surpresa aí que tem nessa música, que é o recurso do mar. Então, a criança vai cantar e ela vai movimentar o mar. Então, como é a música do peixinho, tem a ver com isso, né? A canção, como pode um peixe vivo? Então, a criança vai balançar o mar. Vamos assistir um pedacinho de como seria você só cantar a música, daí você já relembra a música, porque com certeza você conhece, e também você vê aí o movimento do mar. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Bom, depois disso, na sua terceira aula, então você vai repetir novamente essa brincadeira, mas desse jeito aqui, ó. Você vai cantar a música, você vai balançar o mar, mas agora você vai induzir os seus alunos a balançar o mar de 3 maneiras diferentes. Porque, apesar de contas, o mar ele nunca se movimenta do mesmo jeito. Então, aqui dentro da linguagem da brincadeira do mar, a gente diz que a gente vai balançar o mar bem calminho. Porque tem dia que a gente vai lá no mar e a onda tá muito calminha. A gente vai balançar o mar mais ou menos, porque tem dia que o mar tá um pouquinho forte, e a gente vai balançar esse mar muito bravo, porque tem dia que a bandeira tá preta e você não pode entrar. Musicalmente falando, a gente sabe que nós estamos trabalhando texturas, as intensidades do forte, do fraco, né? Mas a criança não precisa saber disso. Ela precisa saber que existe um mar muito fraco, existe um mar mais ou menos, e existe um mar muito bravo. E ela canta com voz de mar bravo, e ela mergulha nesse mar bravo, botando toda a força dela ali. A gente vai assistir mais um pedacinho do vídeo, onde eu e a minha filha, a Riane, a gente faz esses 3 tipos de mar. E você sabe, galerinha, que tem dias que a gente vai lá no mar e o mar tá bem calminho. Tá tão calminho. Dá até pra dormir. Dá até pra dormir. Uma boia, né? Pra não afogar, né? E agora a gente vai cantar a música do peixinho com esse mar bem calminho. Vamos lá, Riane? Ou se você sabe boiar, dá, né? Boiada. Então vamos mergulhar nossos peixinhos? Sim. Tiro! Bem devagar. Como Pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Agora, tem dia que a gente vai lá no mar e o mar tá mais ou menos. Ele faz uma onda assim mais alta, né? Vamos mergulhar os peixinhos e cantar com esse mar mais ou menos? Pra ver como vai ficar? Simão, vamos ver o que vai acontecer com o nosso mar e com os nossos peixes. Preparada? Sim. Então vai. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia, sem a tua
mais ou menos que a Riane fez de propósito jogar os peixinhos todos em mim. Vocês viram, né, galera? Que foi de propósito, danadinha. Tá, tem dia que a gente vai lá no mar, E que ele o mar tá como, Riane? muito brabo. Ele tá assim... Muito brabo. E às vezes até os peixinhos estão lá na beira-mar, né? É, porque o mar fica muito brabo. É, E ele agora- morre, essa... O mar que morre? Não, eles. O peixinho, quando né? eles estão... Porque eles têm eles que- fazem assim, ó. Paf! E morre. Se o mar tá brabo, tá muito rápido, o peixinho também tem que nadar muito É tipo... rápido. pum, pum, pum. É, pois agora nós vamos ter que cantar com voz de mar brabo. Tu consegue? Como... É Pois que é. você vai de Nós uma vamos ter que baleia. tentar, né? Cantar com mar de voz brabo. Preparada? Isso chora. Não chora não, hein? E vamos ver o que vai acontecer com os peixinhos. Se no mar mais ou menos eles caíram tudo em mim, não sei no mar brabo o que vai acontecer, eu não sei. Eu acho que todos vão cair no chão. Tchum, peixinho! Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Bom, ali no vídeo você viu que a gente utiliza um peixinho mergulhado ali dentro do mar, né? Eu introduziria esse peixinho na sua quarta aula. Por quê? Porque a criança já conheceu a música, ela já aprendeu a cantar, ela já viu que o mar se movimenta, que o mar pode se movimentar de vários jeitos diferentes. E agora, quando você usa um peixe, que cada uma tem o seu, e ela mergulha aquele peixe dentro do mar, é como se ela mesma estivesse mergulhando dentro do mar. A gente sabe que a imaginação das crianças é muito grande, então eles realmente conseguem imaginar como se ela fosse o peixinho laranja que está ali mergulhado e nadando naquele mar bravo. E isso para a imaginação dela e para o processo de aprendizagem dela, e até o estímulo e motivação para ela cantar e brincar, é muito maior. Agora, tem um último aspecto muito bacana que você pode fazer com seus alunos na sua quinta aula, aí, talvez repetindo a mesma canção, é quando eles viram os próprios peixinhos. Então, você pode dividir o grupo em dois grupos, um grupo segura o mar e o outro grupo entra, senta embaixo do mar. Então, o mar fica em cima deles e as crianças todas ficam embaixo. Isso é muito rico, porque a criança realmente se sente dentro do mar, dentro do processo, e isso vira uma diversão para eles. Então, além de ser divertida, também vai trabalhar esse lado social da criança, que ela tem que esperar para ser o peixe, que ela tem que colaborar com o colega na hora que ela que vai balançar o mar para o colega ser o peixe, né? E também desenvolve os aspectos musicais do canto, da melodia e também do ritmo e das intensidades. Você vê como uma única atividade, aqui eu dei um único exemplo para você, mas a gente pode repetir em 5 aulas. E depois, Samira, posso continuar cantando essa música? Pode, mas aí você vai cantar ela sempre completa, já fazendo eles serem um mar, ou já fazendo eles estarem com o peixinho na mão. Você pode repetir aí mais algumas vezes, não necessariamente nas aulas próximas, daí dá uma folga, na próxima aula não canta, daí lá na frente dá uma relembrada nela, porque com certeza é uma atividade que eles mesmos vão pedir para cantar de novo. A criança tem disso, né? Ela aprende por repetição, ela adora repetir atividades. É igual em casa, assim, vai assistir um filme, quantas vezes eles assistem o mesmo filme, né? Porque é na repetição que eles aprendem e vão firmando o que você ensinou para eles. Eles não aprendem na primeira, eles vão formando a sua educação musical. E isso é muito rico. Então é isso, gente. A musicalização precisa ser trabalhada de uma forma leve, de uma forma divertida e não imposta e cheia de regras, para que a criança se desenvolva e se divirta ao mesmo tempo. E lembrando tudo que a gente falou aqui, então, para você fazer uma educação musical de qualidade e completa, você precisa desenvolver nos seus alunos a diversão, o seu lado social e o seu também desenvolvimento musical. Então é isso, a gente fica por aqui e eu encontro vocês no próximo vídeo.